A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, mais um devocional, onde estamos aqui a meditar, e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também, como você, desejam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar alguma dúvida concernente à palavra de Deus que você tenha, ou simplesmente a sua paz do Senhor. Aqui desde já agradecendo a cada irmão que ora, que luta conosco, por todas as circunstâncias que se levantam, e para que Deus, Ele sempre venha mostrar para nós qual o melhor caminho que nós devemos seguir em nome de Jesus. Estar na dependência de Deus é a parte primordial da nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós hoje estaremos lendo aqui o capítulo 21, do livro de 1 Crônicas, no projeto Aplicação Pessoal, onde a palavra diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo com vezes tanto como é. Porventura o rei meu senhor não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi-me loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante de teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os olhos, viu ao anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas dessas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor.
E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E disse Davi, e veio Davi a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da cira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar naquele lugar um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que bem parecer aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares te dou. E disse Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na cira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava E o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o quão pode ser prejudicial, às vezes, as decisões que nós tomamos. Muitas vezes em nossas vidas nós nos apressamos em determinadas sugestões de Satanás. Aqui, quando se fala, né, que Satanás se levantou, né, e incitou Davi. Ele sugeriu a Davi, assim como ele sugeriu a Eva, né? Ali como ele sugere a Caim matar seu irmão Abel. Satanás, ele nunca cansa, ele nunca cessa de tentar nos fazer destruirmos a nós mesmos. E ele sabe que quando nós desagradamos a Deus, a mão de Deus ela se afasta de nós. Por isso nós devemos ter muito cuidado quando tomarmos qualquer posição. Você vê que aqui mesmo Joabe, sendo aquele homem orgulhoso, sendo aquele homem, né, que ele tinha, como eu posso dizer, ele era uma pessoa que gostava de vanglória, gostava de vangloriar, mas até ele temeu ali essa contagem. Ele disse: Davi, por que você vai fazer isso? Todos estão aqui disponíveis para lutar, não tem necessidade de contar, mas mesmo assim, Davi segurou aquilo no coração. Quantas vezes nós também não estamos exatamente como Davi? Satanás nos sugere alguma coisa e a gente enraiza aquilo no coração. E mesmo que Deus use alguém tentando nos alertar, tentando abrir nossos olhos, a gente persevera naquele pecado, naquilo que está desagradando a Deus. Mas não precisa. Hoje tem a moda do não tem nada a ver, né? Hoje todo mundo faz. Meus irmãos, nós não podemos esquecer algo que é crucial para nossas vidas nesses últimos dias. Nós estamos vivendo literalmente os dias de Laodiceia e Filadélfia. Ou a igreja vangloriada, ou a igreja que se acha sábia, que se acha rica, que se acha poderosa, ou aquela igreja que por causa de não negociar suas convicções se torna perseguida. Então nós temos que prestar atenção em cada suposição que nós tomamos e que nós desejamos fazer. Coloque ali no prumo de Deus se realmente o que você está querendo fazer é de vontade do Senhor ou se aquilo que você está querendo fazer, por mais simples que seja, não esteja desagradando a Deus. Davi aqui, ele foi apressado.
Ele deixou de confiar em Deus para confiar nos homens. Ele permitiu que a soberba subisse ao seu coração. Mas isso é algo que pode subir no coração de cada um de nós. Basta que nós não vigiemos. Basta que nós nos deixemos levar pela circunstância e pelo momento que a gente venha a estar vivendo. Então examine os seus desejos. Por quê? Qual a tua motivação de fazer aquilo? Às vezes nós tentamos fazer coisas certas com justificativas erradas. Era pecado aqui, ele tá... Não, uma vez lá em Números, né? Se eu não me engano, deixa eu ver a passagem. Números 1 e o 2, né? Teve um censo, teve uma contagem, foi ordenada por Deus. Mas Davi aqui não tinha necessidade disso. Ele estava vivendo, você vê que foi logo após aquele episódio onde eles venceram os filhos de Amon e venceram os filisteus. Eles estavam ali já com vitórias garantidas, não tinha nada que contar exército. Mas no próprio instante que ele manda contar o exército, que ele manda contar as pessoas, ele se deixa ser tomado pela arrogância. É tanto que quando o profeta vai visitá-lo, que o profeta declara que ele pecou, ele se constrange e ele se arrepende. Isso é lindo na vida de Davi, sabe? Não é que Davi fosse um homem perfeito, não é que Davi fosse um homem sem erros, mas Davi ele sabia reconhecer aonde ele tinha errado. Hoje nós vivemos um evangelho de facilidades. Nós vivemos momentos onde as pessoas dizem: eu sou carne. Por mais que eu lute contra a carne, eu erro. Nós erramos porque nós não vigiamos, não nos policiamos e por isso cometemos erro e desagradamos a Deus. Mas não porque o pecado ele tenha mais autoridade sobre nossa vida, porque a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que o pecado ele não nos domina mais. Na carta de Romanos, ali fala que Deus, que Jesus, ele destruiu o pecado, ele venceu o pecado e nos deu autoridade para vencer esse pecado na nossa vida. Paulo também declara que há uma luta constante da carne com o espírito, do espírito com a carne. Aquele que mais alimentado for, esse vencerá. Por que eu preciso viver na carne? Se eu vivo na carne, eu vivo no pecado. Se eu vivo na carne, eu vivo realizando a vontade da minha carne. Eu vivo realizando a vontade do pecado. Eu vivo realizando as vontades de Satanás. Porque a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito, contra o Espírito de Deus que habita em nós. Então, no próprio instante que nós cedemos a nossa carne, nós damos lugar à ira, nós damos lugar aos desejos, à cobiça dos olhos, à soberba da vida, à concupiscência da carne. Então, nós devemos a cada instante, a cada momento, estar lutando contra a nossa carne e não realizando os desejos dela. Você vê que aqui Deus, ele se ira contra Davi e ele diz: olha, você está errado. E você vê que ali, né, Davi, após somar aquilo ali, que Davi faz a escolha, que ele coloca aqui, 3 anos de fome. 3 meses consuma os adversários. E 3 dias a espada do Senhor. Por que Davi escolhe o castigo vindo de Deus? A espada do Senhor. Porque Davi conhecia Jesus. Porque Davi conhecia Deus. E ele sabia que por mais severo que fosse o castigo de Deus na vida dele, a misericórdia de Deus sempre estava na frente. Mas essa misericórdia, ela não quer dizer que Deus ele vai acatar o nosso pecado. Ele não vai. Você vê que aqui um pecado simples de Davi, que poderia ter se tornado a sua destruição, né? Ele foi rigorosamente repreendido. E ali, quando o anjo do Senhor vai ali ceifando vidas, Davi se veste de pano de saco. E quando chega ali o anjo a Jerusalém, Deus diz: para, chega. E manda o profeta de novo. Aqui em algumas traduções fala vidente, mas ali é o profeta. O profeta vai perante Davi e diz: Davi, Deus quer que você faça isso. Mas é interessante porque até na hora do conserto, Deus ele nos prova. Davi aqui ele foi provado. Porque você vê que aqui, né, Ornã, ele diz: não
Toma tudo, porque ele também queria ver Israel livre. Ele também queria que a mão do Senhor parasse. Então ele oferece os bois, ele oferece a linha, ele oferece o trigo, ele oferece o lugar. Mas Davi diz, eu não vou oferecer ao meu Deus o que não me custa nada. Sabe o que é que isso me lembra, meus irmãos? Hoje nós queremos um evangelho de facilidade. Nós queremos Jesus lavando os pés, né? Hoje nós queremos Jesus nos servindo. Mas se lembre que Jesus, ele disse que ele estava para servir antes da sua morte. Ele lavou os pés antes da sua morte. A partir daquele momento, nós faremos isso. Hoje, Deus quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida para alcançar vidas. Isso não nos priva de passar por lutas, adversidades e problemas, mas não é porque eu passo por lutas, adversidades e problemas que eu vou tirar o meu foco do Senhor. Não. Eu sei que eu preciso lavar o pé do meu irmão. Lavar pé é perdoar. Lavar pé é andar junto. Lavar pé é guerrear as guerras um dos outros. Lavar pé é liberar perdão. Isso é lavar pé. É se tornar o mais humilde de todos. Você está entendendo o que a palavra está dizendo para nós? E aqui Davi, ele chega para Ornã e diz, não, já basta, eu já errei bastante. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. E hoje nós vivemos pessoas que querem viver para Deus coisas que não custam nada. Ninguém quer abrir mão de pecado, ninguém quer abrir mão de carne, ninguém quer abrir mão dos seus desejos e concupiscências, ninguém quer pagar preço, ninguém quer entrar no prumo de Deus. Meus irmãos, vamos entender, nós estamos vivendo um período pré-tribulacionista, que acontece o quê? Haverá um arrebatamento da igreja, mas só serão arrebatados aqueles que estiverem esperando, aqueles que estiverem no prumo, aqueles que estiverem na posição, aqueles que estiverem se policiando, aqueles que estiverem buscando a presença de Deus. Não se engane. Quem negocia a sua fé? Quem quer um evangelho de facilidades? Sinto muito. Não é assim que Deus trabalha. A palavra do Senhor, ela nos esclarece que quando ele compra aquela terra, quando ele sacrifica, o anjo, ele coloca a espada na bainha. Quando você consuma o seu arrependimento, sabe? Quando você paga preço, Deus te honra. Ele sempre te honra. Nunca imagine, irmã, mas eu continuo buscando a Deus, eu continuo fazendo as coisas, mas as tribulações não param, a prova não cessa. Meus irmãos, tudo é um processo. Te explicar porque a gente passa por esses processos, eu não posso. Eu também passo por processos, e muitas vezes muito dolorosos. Às vezes, você acorda dizendo, Deus, que não passe de hoje ser o ponto final desse processo. Sabe? E ali onde a gente tem que pedir força, sabedoria e perseverança para continuar. Davi, por amar o povo, sofreu muito por aquelas vidas que estavam se perdendo. Mas aí você pode até dizer assim, Juan, mas espera aí, quem pecou foi Davi. O que tinha o povo a ver com isso? Por que o povo teve que pagar um preço se foi Davi que errou? Meu irmão, você lembra daquele simbolismo que eu faço sempre com a lama? Da pedra jogada no meio da lama? O quanto mais próximo estiverem de você, você é o que se suja mais. Mas todos os que estiverem ao redor de você, eles são manchados por essa lama. Assim é o pecado. O pecado, o principal foco, depois de consumado, não é você não, é aqueles que você ama. Então, vamos sempre fazer uma introspectiva, vamos ter cuidado com as nossas decisões, vamos ter cuidado com as nossas motivações e vamos ver se Deus as aprova. Se você não teve uma resposta de Deus, pare. É melhor você não fazer nada do que você fazer algo errado. É melhor você não fazer nada do que você fazer algo que desagrade a Deus. Então, tenha paciência. Deus, ele nunca chega tarde, ele sempre chega no momento certo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos perseverar,
Vamos cuidar, né, para não desagradar a Deus com as nossas atitudes. E outro, não confiar em nós, em médicos, em corações, mas confiar tão somente no Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por cada um que aqui se encontra na Tua presença. Dai-nos, meu Deus, a Tua bênção sobre nossa casa, nossa vida, nossa família. Meu Deus, eu te apresento cada um que comigo ora, eu te apresento os cadernos de oração, eu te apresento, Senhor Deus, em nome de Jesus, as lutas e as guerras que estamos vivendo. Meu Pai, coloca um basta. Faz, Senhor, como Tu fizeste com esse anjo. Brada do céu a palavra basta. Porque, Senhor, existem momentos em que a nossa carne, o nosso ser não aguenta mais. Então dá o Teu basta, Deus, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, cada linha. Te pedimos Tua bênção sobre todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida, e livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação e enfermidade. Em nome de Jesus, livra-nos das portas dos hospitais. E que Tua bênção, que não acrescentadores, seja conosco. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica firme no Senhor, não negocia a tua fé e não esquece. Ele sempre honra aqueles que estão na sua presença. Amém? Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.